Olá, pessoal. Oi, oi, oi. Então vamos começar aí mais uma live e a gente vai falar um pouquinho então sobre o nosso tão amado e querido Brain Spotting, né? Essa psicoterapia linda que a gente pratica aí e vem estudando esse método com tanto carinho, porque ele tem nos dado tantos resultados e a gente fica muito excitada, empolgada, né? Então, sejam bem-vindas, bem-vindos aí à nossa live, a Patrícia, a Gabriela, a Liliane e a galera toda aí, né, que tá chegando. Sejam bem-vindos para a gente conversar. Chamem aí a galera que vocês acham que precisam entender o Brainsport, principalmente os profissionais que possam ter a oportunidade de entender o que é o Brainsport para se convencer a vir, para se capacitar e ajudar tantas outras pessoas, né? Eu acho que o nosso trabalho é de multiplicação. Quanto mais a gente consegue ajudar as pessoas, melhor, né? Vamos ver se a gente fixa, vai chegando aí a galera. Sejam bem-vindos. Cadê aqui o coisinho de fixar o tema, né? Depois a gente coloca aí. Então, hoje a nossa live vai falar sobre exatamente esses processos de como é o brainstorming. Então, a gente vai procurar falar o que é o brainstorming, como ele surgiu, né? Qual é o contexto que ele vem, ele surge dentro desse processo científico, né? Dentro desse desenvolvimento das terapias em saúde mental, quais são os princípios que regem essa abordagem, né? Quais as suas origens, as hipóteses neurobiológicas que podem explicar a efetividade, a eficácia deste método, né? Que é um método breve, focado e que muda um pouco, né? A forma de se fazer terapia e amplia olhares e possibilidades, né, de trabalhos, tanto na psicologia clínica, mas não se restringe só à clínica, mas a gente também tem possibilidade de trabalho, de trabalhar com essa técnica, esses entendimentos, essa prática e esses saberes dentro da psicologia educacional, da neuropsicologia, né, na área de reabilitação, em especial. A gente pode estar trabalhando na psicologia do trabalho, nas organizações, que é um trabalho que eu quero passar, já fiz, já tenho um pouco de experiência, quero passar a fazer na psicologia social, comunitária, enfim. São várias as possibilidades, né? O curso em si, a formação em si, ele tem uma característica, que é passar de uma forma, digamos assim, a um trabalho mais aprofundado, que é dentro do atendimento individual clínico. Mas o alcance do que você pode fazer dentro dessa dinâmica é passado dessa forma justamente para mostrar a forma mais, digamos assim, mais complexa, mais profunda que você possa fazer, porém com as nuances, né, diferenciadas que depois cada um pode adaptar a sua expertise, né? A psicologia hospitalar também é muito interessante, né? Muitas são as frentes importantes onde o brainstorming pode ajudar de forma simples, rápida e ajudando a tantos profissionais, médicos e psicólogos, não só os psicólogos, né? Porque tem uma nuance, uma expertise do próprio profissional da medicina para poder lidar com algumas questões e ajudar rapidamente a autorregular o sistema do seu cliente antes de uma cirurgia, por exemplo, né? Que é
muito comum se perder cirurgias, por exemplo, de todo um processo que não é barato, né, de envolvimento de vários profissionais e não ser possível fazer cirurgia porque a pessoa realmente entrou num nível de ansiedade muito grande e nem pega anestesia. E aí tem que desmarcar todo aquele procedimento. Então, como é que a gente interferia rapidamente para autorregular aquele sistema? Então, no Brain Sport a gente consegue, é uma técnica que é muito fisiológica, então uma técnica fisiológica com consequências psicológicas, certo? Então, acaba que as coisas funcionam de uma forma diferenciada, né? Você não está lidando só com a psique, você está lidando com a integralidade do ser, é essa a visão. Corpo, mente e alma que estruturaram alguns sintomas, então é junto que eles vão se trabalhar para acontecer uma autorregulação do sistema e a volta ao mecanismo saudável. Porque é isso que a gente está trabalhando no Brain Sport. Então, o que é o Brain Sport? Né? Qual o alcance? É isso que a gente vai estar vendo nessa live hoje. Então chame aí, chame seus colegas psis, os médicos, psicólogos, porque eu tenho certeza que eles vão achar muito interessante esse método que pode facilitar muito a vida, potencializar os resultados, porque o Brain Sport serve como um catalisador, que ele acelera um pouco mais os resultados, os bons resultados que você já tem. Ele pode ser integrado a qualquer abordagem, a qualquer trabalho, porque é muito orgânico, é muito fisiológico. Então, qualquer abordagem que olhe para a neurobiologia, que respeite a neurobiologia, vai conseguir integrar o bem para a sua prática. Então, quem é que, na verdade, você acredita que vai ajudar o cliente? Né? É você, terapeuta? É alguém de fora? Ou é o próprio cliente? Ou é o próprio processo dele, o próprio sistema dele, a própria capacidade inata, o próprio self, certo? Então, se você acredita que é o seu cliente que tem esses mecanismos, porque a neurobiologia dele, o psiquismo e a mente, a alma são sábios, então você vai gostar do brainstorming. Mas se você acha que é você que é o suposto saber, né, que a gente aprende na psicologia, ó, o grande saber, o cliente não está desregulado, e está com sintoma, está disfuncional porque ele não sabe de nada. E é você que vai ajudá-lo, então o brainstorm não é para você. Porque há uma coisa que é certa para um bom profissional, para um bom profissional de brainstorm, é aprender a ter humildade e a tirar o ego dele da parada, certo? E a observar e dar espaço para a neurobiologia, sabedoria do sistema, do cérebro do cliente se manifestar, porque o próprio sintoma já é uma sabedoria. E a gente não quer só se livrar dos sintomas, a gente quer entender, elaborar, reconhecer todo o esforço de tudo que foi feito pelo sistema gerando aquele sintoma e transmutar, né? E aí sim, a pessoa identificar para que foi aquele sintoma, se responsabilizar, ampliar a consciência, não só uma consciência cognitiva, mas uma consciência corporal da situação, uma consciência vital, né? Boa noite, Carmelina, boa noite todo mundo aí que está chegando, bem-vindo. Então a gente quer no Brainstorm isso. Então o Brainstorm ele funciona para terapeutas que têm alma, que vem com o corpo e com a alma disposto a realmente dar condições para o sistema do cliente, o sistema nervoso autônomo principalmente, mostrar sua sabedoria, certo? E a gente vai vendo show acontecendo na nossa frente, vendo maravilhas e situações lindas se revelando nessa integralidade corpo, mente e alma, mostrando, né, toda a sua sabedoria através de um enfrentamento, né, através dos registros que ficaram lá no seu sistema nervoso, que o sistema nervoso é como uma fita magnética, ele grava tudo, e se revelando, né, na nossa frente, mostrando, identificando quais foram os problemas, aquilo que ficou lá registrado disfuncional nesse sistema,
E ao identificar ele conseguindo autorregular e ele mesmo, o próprio sistema, trazendo essa solução, seja a nível fisiológico, psicológico, espiritual, energético, né? Então, a entrada do Brain Sport é via sistema nervoso para autorregular todo o sistema que está integrado, que a gente entende que está integrado, não está separado uma coisa da outra, mas nós entramos via sistema nervoso, certo? Para poder mexer e entrar nesse processo. Então, por isso que a gente te convida a entrar nesse mundo novo, o mundo do brain, né, do cérebro em inglês, né, o brain spotting é um termo em inglês. Foi criado e desenvolvido por David Grant. Ele é PhD em desenvolvimento humano, né, formado em social worker nos Estados Unidos, ele é de Nova York, né? A Dani, estou cada dia mais encantada com o Brainspotting. Gente, não tem como se encantar, né? Quando a gente vê, principalmente sente em a gente os resultados, aí você fica, meu Deus do céu, eu quero esse negócio, quero aprender, eu quero mais, né? E quero proporcionar esse estado para cada vez mais pessoas. Então, ele foi desenvolvido pelo David Grant, né? Em 2003, o David estava trabalhando, ele trabalhava, né? Ele vem da psicanálise, experiências somáticas, da hipnose, ele é um grande estudioso, um grande humanitário, né? E vinha fazendo esse trabalho todo com uma patinadora, certo? Então ele trabalhava a ansiedade de performance de uma patinadora profissional. E o método que ele estava trabalhando era o EMDR, Eye Movement Reprocessing Sensibilization, tá? Então ele estava trabalhando esse processo e essa técnica já há um ano, né, de terapia. E o problema daquela sessão era justamente que ela não estava conseguindo dar o salto triplo. Isso que é muito comum na patinação profissional, né? Eles dão um salto triplo a cada acrobacia que eles fazem. Então, sem conseguir isso, ela estava acabando com a carreira dela. E aí o David pediu, volta lá no exato momento que você começa a falhar o salto. Quando ela trouxe isso, ela acionou a rede, certo? Então é assim que essas terapias trabalham, são terapias com base no cérebro. Então a gente precisa acionar a rede. E só que no MDR trabalha de uma forma diferente, né? Traz crenças, emoções, imagem e a sensação. Depois no Brain Spot a gente viu que a gente só precisa da sensação. E aí ele estava trabalhando nesse processo quando ele começou o movimento ocular, né? O Brain Spot faz o movimento ocular, pede para o paciente para trabalhar, e o David já trabalhava de uma forma diferente do MDR Natural Flow, né? Ou seja, de fluxo natural, ele na frente do cliente com muita sintonia, olho no olho, e ele fazer com as mãos movimento bilateral, porque tem alguns pacientes que colocam, né? Tem alguns terapeutas que colocam o paciente olhando para a maquininha que faz, eleva o olho dele, e David achava que ele tinha que ter essa presença, e depois no Brain Sport a gente vai ver que isso já foi preparando ele para esse processo que é muito interessante. E quando ele estava fazendo um movimento bilateral com a cliente dele, ele sentiu como uma força a parar exatamente num movimento reflexo que toda vez que ele passava por aquela parte, o olho da cliente dava um movimento reflexo. Quando ele parou naquele movimento reflexo, um mundo de informação veio decorrente à situação de história de vida da cliente que estava associada àquele bloqueio de performance, né? Então veio toda uma história de associação de quanto a mãe dela, né, dessa cliente que tinha mais ou menos 16 anos, associava a patinação dela ao fim do relacionamento, né, da separação dela com o pai, porque o pai dava muita força e a mãe não dava muita atenção para essa patinação. Então, esse processo ele foi revelado pelo sistema quando ela parou naquele reflexo e fixou o olhar, né? Então, informações que não tinham vindo durante
muito tempo de informação ou coisas que já tinham sido trabalhadas com MDR voltaram à tona. No outro dia, essa patinadora ligou para o David e falou: consegui. No outro dia, ela tinha conseguido dar o salto triplo, certo? Com sucesso, com liberdade. E desbloqueou esse processo que estava preso lá. Ele começou então, o David começou a observar os reflexos relacionados à posição ocular e parar nesses reflexos, ok? E isso foi mostrando para ele o quanto era mais profundo, e os pacientes falavam como mais profundo eram esses processamentos, tá? Com o olhar, com a fixação do olhar, né? Ou seja, você aciona um tema focado. Então, no Brainspotting nós temos que ter um tema focado e ligar esse e achar uma posição ocular. Então, a gente usa essa ponteirinha para a gente não ficar com o dedinho, ele ficava com o dedinho, depois ele achou essa ponteira. E a gente pede para o cliente, né, acionado, uma vez que ele acione a rede, ou seja, traga um foco. Ah, eu quero trabalhar minha ansiedade. Como é a sua ansiedade? É singular. Como é para você? Né? Eu quero trabalhar ansiedade de performance. Eu estou ansioso, eu estou, enfim, com uma dor física, né? Eu estou com um dilema, eu estou com uma situação, ou seja, o que você quer tirar do seu cérebro? Eu quero melhorar a minha atuação enquanto ator e me conectar melhor com o meu personagem, né? Eu quero melhorar a minha performance no esporte, eu quero trabalhar uma dor que está me impedindo, eu sou atleta e eu tô com a dor no joelho, tive muitas lesões e melhorou a lesão, fiz fisioterapia, isso, mas não consigo voltar, ainda tenho medo do mesmo movimento. Então a gente vai trabalhando o foco do problemas e a gente vai delimitando esse processo. Então a gente ajuda o cliente a delimitar esses processos. A partir do momento que a gente tem um tema focado, a gente ajudou o cérebro a estruturar e acionar apenas aquela rede, certo? Aquela rede de informação de memória. E isso faz com que o cérebro esteja no estado onde, ao procurarmos uma posição ocular, ele vai dizer, com foco na sensação corporal gerada através daquele tema focado ativa uma sensação corporal, pode ser uma emoção, alguma situação, mas tudo também está no corpo e a gente foca no corpo e acha um ponto onde, né, aquela pessoa sente mais aquela situação ou diminui aquela sensação. Às vezes é uma dor muito intensa, a gente acha um ponto, diminui mais a dor, vai diminuindo a dor. Mas se é algo que eu quero enfrentar, ver, eu acho um ponto de ativação onde eu vou para aquele enfrentamento. E aí a gente vai estimulando o cliente a continuar olhando no ponto e vir o que vier. Seja seja emoção, seja insights, uma memória explícita ou memórias implícitas, certo? Então, nós estamos buscando, principalmente no Brainstorm, memórias implícitas, ou seja, procedimentais, memórias somatosensoriais que estão no corpo e não tem, muitas vezes, um discurso lógico ou cognitivo. E por isso que o Brainstorm nos ajuda muito a trabalhar com situações muito precoces, né? E confusas, e que o próprio cliente não sabe de onde vem, para onde vai, né? Dentro desses processos. Então, o que a gente... Arruma a luz aqui, tá meio... Peraí, deixa eu só arrumar a luz. Muda aí para mim. Deixa eu só ver aqui, a luz, câmera, ação, tá meio... Tá, diminuiu só um pouquinho. Então, esses processos do Brainspotting, certo? Eles levam o cliente, a gente consegue levar o cliente a acessar informações profundas dentro dele mesmo.
que ninguém de fora consegue acessar. Por que que a gente faz isso? Porque a gente utiliza a posição ocular equivalente a essa sensação corporal que vai levar o cliente, e aí essa é uma das hipóteses neurobiológicas, né, que explicam o brain spotting, vai levar o cliente a burlar um pouco a cognição e a chegar nessas informações registradas aqui no subcórtex, nessa região onde cuida das questões fisiológicas e, e os registros ligados a todo o funcionamento da fisiologia de forma sistêmica para fazer a vida fluir e a pessoa viver e ter saúde, certo? Então nós estamos lidando com essas regiões mais profundas. Por isso que a gente quer que o cliente, né, através da posição ocular, né, do olhinho, temos o nervo óptico que liga-se ao mesencéfalo, que é uma região que está aqui, ó, em cima do tronco cerebral, tá? E depois, ela tem um tronco aqui, depois vai lá para o hospital para ter a visão, mas a visão o cérebro está altamente envolvido com a visão e a visão está altamente envolvida em processos de sobrevivência aos quais foram impactados justamente no evento traumático, nos eventos estressores que foram gerando algum tipo de sintoma, que não só o TEPT. O TEPT é um dos processos, mas a gente vê que há pessoas que viveram situações traumáticas, o trauma, né, ou um excesso de estresse está na base da grande maioria dos sintomas. Uma vez que você acessa esses registros, principalmente fisiológicos, que fica nessa região por conta de ter passado por esses eventos e abalado o cérebro nesses processos, você consegue o quê? Limpar esses registros fisiológicos que estão mudando a percepção de si mesmo, né, por causa do funcionamento, isso daqui impacta na fisiologia. Quando há um mecanismo de neurofeedback, ele vem contaminado pelos registros que o trauma gerou na memória somatosensorial. Então, isso ao longo do tempo vai gerando algum tipo de doença crônica. Câncer, doença cardiovascular, doença autoimune, dor crônica, e aí vai, por aí vai. Certo? Então, quando há o impacto do trauma, o evento em si não é o problema. Só apenas, passei por uma situação tal. Não, o que a gente percebe é que o que importa é o quanto esse evento abalou aquela pessoa, o cérebro daquela pessoa. Porque nem todo evento traumático vai gerar uma patologia. Muitas vezes a pessoa passa por uma situação muito difícil e melhora a vida, e cresce, amadurece e fica melhor. Geralmente o trauma traz esses dois aspectos mesmo quando traz a patologia. Ele traz a força e também o adoecimento. Porque a partir do momento que você tem a dificuldade, o seu organismo se mobiliza para dar conta de resolver aquela dificuldade. Vocês entenderam? Então, o brain spotting, ele é uma técnica que olha para esse subcórtex, que valoriza a sabedoria desse subcórtex, que é uma regiãozinha que sabe fazer. Para vocês verem a diferença do subcórtex para o córtex, né? Que é essa região mais sábia, mais, digamos assim, racional, cognitiva, de linguagem, de planejamento, que simboliza muitas coisas e que nos faz dar a condição de sermos humanos, certo? Diferenciado do nosso lado animal, que é subcortical, é justamente de quê? Por exemplo, se você for atravessar uma rua, como é que você sabe qual é o cálculo que você tem que fazer de velocidade que você tem que atravessar uma rua, né? Porque você tem que ver a distância, calcular a velocidade que o carro está vindo, como você está, né? Você está em condições. Você tem que calcular muitas coisas. Se a gente dependesse do córtex, a gente teria que fazer o cálculo matemático para saber. O subcórtex é aquela sabedoria de olhar, identificar rapidamente, calcular e saber qual é a velocidade, se eu posso ir devagar ou mais rápido. Então ele faz, ele não só pensa, ele sabe fazer, ok? Então, grande maioria das terapias cognitivas ou de fala, ou que trabalham com planejamento, ou com essa parte racional,
elas são muito efetivas num segundo momento, não num primeiro momento. E aí, por quê? Porque, na verdade, a gente precisa, para efetivamente mudar comportamento, pensamento, crenças, a gente precisa trabalhar nesses registros. E não só mudar isso, mudar a fisiologia. Porque muita gente chega para mim falando, eu queria descobrir de onde veio esse câncer, porque eu já fiz tanta coisa. E a gente vai trabalhando, achamos o ponto, foca no corpo, veja onde isso te leva. A pessoa traz um trauma de infância e trabalhou 20 anos em terapia. Mas isso, de novo, eu trabalhei 20 anos em terapia. Por quê, gente? Porque ela trabalhou, ela entendeu, ela mudou a funcionalidade, ela trabalhou a nível cognitivo. Mas essa relação psiconeuroendocrinológica, que é afetada pelo trauma, não foi atingido, porque não trabalhou a nível fisiológico. E é isso que o Brain Sport faz. Ele vai lá na raiz do problema e muda essa situação, certo? Mudou aqui, limpou esses registros de memórias somatosensoriais, aí o entendimento cognitivo de toda a história é diferente. Porque nem todas as informações chegou aqui, gente. Olha a anatomia. Tem muita coisa. Aqui estão os membros, os nervos cranianos, ligados a várias regiões do cérebro. Muita informação chega aqui e nem vai para o córtex, certo? Resolve por aqui. Então, cadê? Como é que a gente acessa esses registros da parte traumática ligada a essa região? Vocês entenderam? Então, são poucas as terapias que efetivamente permitem, dão espaço para acessar essa região que é do sistema nervoso autônomo. Você pensa assim, como é que eu vou conseguir mexer numa parte onde faz meu coração bater? Onde faz minha fisiologia funcionar? E o Brainspotting é a técnica que traz tudo organizado para isso. E as hipóteses neurobiológicas é que o Brainspotting, ao trabalhar a posição ocular, ele consegue acessar esses registros no colículo superior, que fica aqui no mesencéfalo, né, e outras regiões, que tem registrado todo o processo dos movimentos sacádicos que a gente faz durante um trauma, uma situação de perigo. Então, se tem um perigo, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai querer identificar, né? E nossos olhos fazem isso de forma muito rápida, antes do pensamento. Tá vindo algo na sua direção, você já tem uma ação reflexa. Os seus olhos captaram muito antes, já levaram informação para o cérebro, porque os olhos e o cérebro estão ligados pelo nervo óptico. Entrou luz, foi acontece a fototransdução da retina para o nervo óptico e transformando energia, informação luminosa em informação eletroquímica daquilo que está sendo captado. E esse nervo óptico ele está ligado ao mesencéfalo, principalmente o colículo superior, além de outras regiões do cérebro, certo? Então lá está registrado esse escaneamento que o cérebro fez para identificar que está o perigo, que está a solução, que é uma coisa registrada tanto externa quanto internamente, dentro do que aconteceu na fisiologia no momento daquele evento, que impactou todo o sistema. Quando a gente está rastreando e buscando, acionando aquela rede, né, mais delimitado, porque o cérebro precisa de menos informação. Menos é mais para o cérebro. Então, ele precisa de um tema focado, ele consegue fazer o processamento da informação que ele sempre faz. Ele está 24 horas escaneando o corpo para identificar o problema e dar a solução, certo? Então, ele vai conseguir resolver o problema desde que ele tenha condição. Qual é a condição que nós temos que colocar o cérebro para ele ir lá, identificar o problema, né, rastrear, e a pessoa é aqui, a pessoa sabe, e ela não sabe por que sabe, porque não é um saber cognitivo, é um saber fisiológico, ela fala que é aqui um ponto, é mais para cima, é exatamente aí, ao olhar nesse ponto, ela vai acessando informações, e as informações vão vindo a nível somático do corpo, a nível cognitivo, a nível de memória, a nível, enfim, e a gente vai ajudando a pessoa a identificar. Então, a posição ocular, para onde ela olha diante daquilo que ela está falando, é muito importante
para nos ajudar a acessar essa região subcortical onde está as partes, né, os registros de memórias mais fisiológicas impactadas pelo trauma, certo? Então, é isso que a gente está atrás do BrainSpore. Então, no BrainSpore a gente acha essa posição, no BrainSpore a gente trabalha com um olho só, então a gente tem um óculos, né, na fase 2 que a gente aprende aí, e acha o ponto com o óculos, isso vai fazer diferença no estado de ativação, né? Se você tampa um olho ou tampa outro olho, se você olha perto, né? A gente tem, se você olha longe, então a gente vai fazendo e trabalhando com movimentos e com esse campo visual a fim de se comunicar com esse cérebro mais profundo, estimulando ele e dando condições de tempo e espaço, né? Então, quais são os princípios do BrainSpore para estimular esse cérebro a voltar ao equilíbrio saudável por si só, já que esse é um mecanismo inato? Eu falo da estrelinha, né? São 5 princípios, ok? O primeiro princípio, né? O principal princípio é da incerteza. Então, nós temos o princípio da incerteza, nós temos a neurobiologia, a moldura de sintonia dual, a presença do terapeuta e o brain spot, que é um ponto, né, a posição ocular. Então, com esses 5 princípios, você vai conseguir ajudar a pessoa a voltar ao equilíbrio saudável e botar o cérebro em condições de ele mesmo se curar. Essa é a principal pegada do BrainSpore, que é o pulo do gato, assim, e é o diferencial. Porque pensa, se é o cérebro que desenvolveu aquele sintoma diante daquelas circunstâncias, né? Do que aconteceu lá para tentar sobreviver e ajudar a pessoa a sobreviver. Então, quem é, gente, nesses 86 bilhões de neurônios, né? E 4 trilhões de sinapses, né? Comunicações neurais dentro desse cérebro maravilhoso, que tem mais neurônios do que estrelas no céu, ele tem registros ali de situações de muita informação. Quando o olho está captando, que não é só o olho, né? Tem todos os sentidos, alguma coisa acontece, a gente está captando muita informação. Muita informação. Objetiva, subjetiva, cognitiva, fisiológica, emocional, o que está por trás, energética, intuitiva, e todas essas percepções são captadas e registradas no seu sistema nervoso. Pensa, e isso ao longo do tempo vai desenvolvendo alguma disfuncionalidade, algo que a gente chama de sintomas, que é o que a pessoa te procura para resolver, seja físico ou psíquico, certo? Porque está tudo registrado. A sua cognição passou pelo sistema nervoso porque virou energia eletroquímica. A voz tem o processamento de informação da sua voz que entra no seu cérebro e é transformado em energia eletroquímica para passar para o sistema nervoso e se comunicar para o cérebro e você conseguir identificar o tom da voz, de quem é a voz, ouvir a voz, entender a voz. Cada parte do cérebro vai fazer uma coisa diferente, certo? Então, é muito complexo o nosso cérebro. Quando a gente vai atrás de identificar, mas gente, como foi da patinadora, por que, que ela conseguia fazer esse salto e o que fez ela parar de dar conta de fazer o salto que ela fazia tão perfeitamente, bloqueou a performance? Por que não consegue fazer vídeo? Por que não consegue mais falar em público? Por que agora o coração ficou com essa disfuncionalidade, tá? Com arritmia? Alguma coisa interferiu na funcionalidade da saúde desse funcionamento saudável. O que? Só o seu sistema para ter um registro preciso sobre isso. Então, imagine uma terapia que te ajuda a acessar, ajuda a dar a condição do cérebro para acessar isso. E é muito direto. É muito direto. Então, a gente vai direto ao ponto, né? Direto ao que está gerando aquele problema, dá tempo e espaço para o próprio cérebro identificar e dar a solução. E qual é a função do terapeuta? Seguir essa neurobiologia que se mostra. Como é que você sente o corpo? Tudo que acontece, seja a nível de memória episódica, né, um fato que a pessoa lembra, uma memória somática, uma sensação corporal, uma emoção,
A gente vai perguntando como é que fica o corpo. E se o corpo se manifesta? Através de choro, de tremores, né? De pontadas, de fica mole e quer deitar e quer deitar. A gente deixa o corpo fazer o que ele está manifestando de vontade. Por quê? Ele está mostrando, o subcórtex está nos mostrando qual é a condição que o corpo precisa para fazer o neuroprocessamento da informação, ou seja, o cérebro voltar fazer, né, o processamento, processar a informação, fazer o trabalho que ele sabe fazer. Só que ele não tinha condições, agora ele tem, porque ele está na sua presença, certo? Então é um outro princípio do Brainspotting. A presença do terapeuta é fundamental. O corpo, a mente, a alma, ele está realmente inteiro e presente ali para que o sistema do cliente se sinta seguro. Então, nós vamos fazer uma moldura, que é o outro princípio, uma moldura relacional, de empatia. Estou com você, uma moldura neurobiológica. Todo o meu sistema está tranquilo, do terapeuta, né, do médico, do psicólogo, de quem vai cuidar dessa pessoa, tem que estar tranquilo, tem que estar presente, tem que estar em movimento, porque o profissional tem que estar movimentando uma energia na vida dele de autoconhecimento e mudança para estar na frente daquele cliente e com esse sistema que está em movimento, que está em transformação e mobilizar aquele outro sistema e dar energia para esse outro sistema. Cada órgão nosso tem energia, tem uma frequência de energia para a saúde, eu tenho que estar saudável, eu tenho que ter força, eu tenho que ter energia para doar para um sistema de um paciente que está adoecido, que precisa de uma energia fisiológica, que precisa de uma energia psíquica, que precisa de uma energia da minha alma. Então é corpo, mente, alma presente para mobilizar esse sistema. Aí lá e dar conta de autorregular, de fazer aquilo. Então, agora com a minha presença, com toda a minha neurobiologia, a minha empatia, né? Ele vai, esse cérebro, esse sistema nervoso, como um todo, ele vai ter condição agora de ir lá, identificar o problema, esses registros todos, e dar uma solução, certo? E dar a solução para esse processo, ok? Então, gente, é isso que a gente está buscando no Brainspotting, né? A gente está buscando esses princípios, porque quando a gente coloca o sistema dele todo nessa moldura, onde a gente dá mais foco, mais presença, segurança para o sistema, explicações, a psicoeducação às vezes também entra como esse processo de segurança para ele entender como que a dinâmica de vida dele impactou o sistema dele. Então nós, terapeutas de Brainspotting, terapeutas que trabalham com uma terapia com base no cérebro, que tem por base esses novos preceitos da neurociência, esses novos conhecimentos dos últimos 20 anos para cá, certo? Então é isso que a gente traz, a gente entende que o cérebro ele é perfeito, ele é muito, sabe, ele consegue fazer o processamento de informações disfuncionais desde que ele tenha condições. Então, se a gente deu condições, a gente vai seguindo a neurobiologia dentro de um princípio da incerteza. O princípio da incerteza da mecânica quântica. Então, os pressupostos que ajudam o Brainspotting a funcionar são pressupostos da ciência quântica, diferenciados, onde a gente junta emoção e razão, não estão separados. Eles estão juntos, então a gente começa a olhar para isso, a mostrar isso acontecendo e a integrar novamente esse processo, ajudando o seu cliente a sair de um processo dissociativo, de uma cultura dissociada, de uma ciência dissociada, de uma criação dissociada, porque não ajudou ele a perceber que ele é corpo, mente e alma, tratando ele como se fosse ou é isso, ou é aquilo, ou é aquilo, ou é aquilo, separado, desintegrado. E é isso que o trauma faz. Pá, impactou, desintegra. A funcionalidade do cérebro fica desintegrada, desconectada, dissociada.
E aí funcionando de forma a não conseguir se comunicar uma região com a outra, a fisiologia com a cognição, com o psiquismo. Então, no Brainsport, a gente está ajudando o corpo a olhar a cognição, a consciência, a olhar para o corpo, a integrar a sabedoria dele, a dar tempo e espaço de manifestação, que é chorar, chora, chora. O que o corpo quer? O corpo, o corpo, o corpo. E aí, com isso, vai gerando uma conexão e uma comunicação, integração subcórtex com córtex, mente, corpo e alma, e todos vibrando na mesma frequência. E o que é o principal do Brainsport para levar esse processo além de tudo isso que a gente falou que são os princípios? A posição ocular é o pulo do gato. Porque quando a gente faz, segue todos esses princípios, nada sei, não sei de nada, eu sou incerto, eu sou um observador que não vou interferir muito, então eu vou deixar as coisas acontecerem e não vou vir com meus saberes, eu vou estar olhando para que o meu cliente se manifeste como ondas de possibilidade, né? Como a física quântica coloca, e a gente vê o que vai acontecer e acha a posição ocular equivalente àquela sensação corporal, né, que a gente acha através, às vezes, de um ponto de mirada que a pessoa fixa e vai falando ali, ou com a ponteira que a gente vai encontrando e a gente ensina nas formações como fazer isso, né? Então a gente vai buscando esse processo, certo? Então o Brain Spot, que é a posição ocular equivalente a essa sensação corporal, vai ajudar o cérebro ter tempo e espaço para ir lá fundo, identificar o problema e dar a solução. E a gente vai assistir o show. Nós vamos, enquanto profissionais que está acompanhando, está na torcida, porque o cliente é que vai fazer o gol. E a gente vai vibrar muito. A gente está ali como técnico, como torcida, como quem está ali dando condições, né? E o preparo, mas para que o jogo seja do cliente e ele faça o gol e ele identifique qual é o problema, qual é a circunstância e como dar a solução para todo esse processo. Isso é um processo lindo. Quando a gente limpa a sombra, quando a gente limpa os traumas, a pessoa acessa o self. Ele acessa quem ele é, a sua essência. E isso dá um senso de conexão, de integração, de que tudo está no seu devido lugar. A fisiologia começa a funcionar de forma harmoniosa, saudável. Os sintomas diminuem, muitas vezes até desaparecem. A pessoa sente-se conectada com Deus, com o sagrado, com algo sagrado, consegue perdoar, consegue amar mais, porque ela agora está de volta na integralidade do seu ser, do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Ela está de volta. Tem gente que fala, eu voltei para o meu corpo. Porque a dissociação trauma-dor tira a pessoa do próprio corpo. Então imagina você ter um mecanismo que ajuda a pessoa a voltar para o seu corpo, que conecta ela com ela, quem ela realmente é, porque vai direto nessa sabedoria da própria essência do ser. O mais difícil de mudar é a fisiologia, a gente vai lá e ajuda e reconhece essa fisiologia e agradece esse sintoma por todo o trabalho árduo que ele fez sozinho, tentando ajudar e acabando gerando aquele sintoma, mas agora você está com a presença do outro, com o meio, né, onde a gente vai ajudar você por partes, com temas focados, e a cada tema a gente conseguir te colocar no trilho para chegar a uma resolutividade, as coisas irem acontecendo de uma forma mais direta, integrada, harmoniosa. Então, é esse o convite que nós queremos fazer para esses psicólogos e médicos, principalmente, que é o nosso objetivo aqui, fazerem a formação, virem se capacitar conosco para aprender em 3 dias, porque já da fase 1 você já sai conseguindo ter resultados com essa varinha, né, que a gente até brinca, nossa varinha mágica, né, de acessar o cérebro lá e fazer ele, e fazer essas maravilhas e trazer e conseguir ajudar, né, ou proporcionar, que eu acho que é a palavra mais certa, ao seu cliente esse estado de integralidade, de inteireza,
de libertação de alguns sintomas disfuncionais, valorizando a sabedoria do próprio cérebro. Então, venha, convide os seus amigos para ver essa live, para conhecer o Brainsport, para fazer a formação. Seja nosso parceiro, aqueles que já conhecem, divulgue e coloque a boca no trombone, porque esses conhecimentos e essas maravilhas que vocês veem desde a fase 1 já, que já vai levantando a ponteirinha, né? Mesmo com 3 dias só do curso que você já começou a fazer e já começou a colocar em prática, você já vai ver resultado. Logicamente que à medida que você vai fazendo a fase 2, a fase 3, a fase 4, né? São 4 fases de 3 dias, a 3 a 4 com o David, a 1 e a 2 com a gente, treinadores, vai te ajudando nesse processo. Então é uma mudança pessoal e profissional que a gente está querendo proporcionar quando faz esse convite, porque o Brainsport mudou a minha vida pessoal. O Brainsport salvou a minha vida. Ontem eu fiz até supervisão com a Débora Antinoy, uma treinadora de Nova York, então eu faço supervisão com ela do Brainsport, e eu quis trabalhar o roleplay do Brainsport, porque o Brainsport ficou tão forte dentro de mim, tão forte dentro de mim, que ele tomou um lugar de muita prioridade. E eu falei, gente, não dá, tá demais. E aí eu fiz um roleplay, foi bem maluco, assim, personificando, né, o Brainsport, e eu identifiquei, né, o quão importante era, porque ele realmente salvou a minha vida. Quando eu fiz atendimento, eu coloquei algumas questões da minha dificuldade de engravidar, e o medo era porque eu sentia, meu corpo sentia, e de alguma forma sinalizava que eu iria morrer no parto, no meu parto, se eu engravidasse. E como eu refiz o meu renascimento, e a gente tinha um problema transgeracional de problemas das mulheres, né, nos partos, e eu refiz, eu consegui acessar o meu bebê, toda a luta do meu bebezinho ao fazer o parto, e eu reorganizei essa informação fisiológica, psicológica, energética dentro de mim, né? E trabalhei também todos os traumas de ter ficado na UTI, porque teve uma complicação de incompatibilidade de fator RH, e eu tive que ficar na UTI sozinha, porque naquela época o bebê não ficava com os pais. Eu fui ressignificando esse processo, né? E isso salvou a minha vida. Então, o Brainsport ganhou uma proporção muito grande na minha história, porque além de salvar minha vida, eu sei que eu salvei muitas outras vidas, tirando pessoas dos riscos de suicídio, de homicídio, de adoecimentos, de fibromialgia, de enxaqueca, de dores crônicas, melhorando performance, né? Permitindo que a pessoa possa ir além, descubra potenciais, se conecte com Deus, consiga amar de verdade, perdoar, melhorar relacionamento, enfim. Aquilo que ela desejava e que estava a resposta dentro dela, porque a gente apenas ajuda a pessoa a acessar esse potencial inato que tem dentro de cada um de nós, certo? Então, aproveite aí as promoções Black Friday, né, de novembro, dessa formação que está super em conta. E venha se inscrever conosco. Nós temos cursos presenciais e online, então dá para todo mundo a oportunidade. É um super investimento, né? Porque aquilo que você vai pagar do curso hoje, você vai ter de retorno muito rapidamente, porque a tendência é que você vai dando resultados tão incríveis que as pessoas vão trazendo a família inteira, os amigos e todo mundo. É uma coisa diferente, surpreendente, que vai fazer a diferença na sua vida. Então, venha fazer parte da nossa comunidade de psicoterapeutas de Brainsport para irmos juntos transformando vidas. Um grande abraço.